Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar para vocês essa aula, visto que hoje é dia de balança e geralmente a gente tem uma dificuldade de entender, né, por que a nossa balança não abaixa, por que tá fazendo tudo direitinho e aí não consegue emagrecer. E aí eu bati um papinho aqui com a Bianca, nossa Nutri, e a gente resolveu gravar aqui um videozinho, tá? Vai explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a fisiologia do nosso corpo, né? Como que nós não somos apenas corpo, somos mente e corpo conjugados num ecossistema só, né? Nós fazemos parte de um todo, e que tudo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo, ela trabalha para chegar no nosso objetivo, para chegar no nosso foco, tá bom? Então eu quero trabalhar com vocês um pouquinho hoje a respeito do dia da balança. Tá? O dia da balança é o dia que nós liberamos todos os nossos estresses, porque o nosso corpo acaba não indicando, né, o nosso emagrecimento da forma que a gente realmente está trabalhando, né? A balança acaba não informando o número certo que a gente quer ver, e isso gera em nós um sentimento incontrolável de raiva, né? Emoções fortes, e isso acaba aí atrapalhando muito o nosso emagrecimento, tá bom? Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como é que o nosso sentimento, como nossos hormônios, eles podem atrapalhar aí o nosso processo de emagrecimento. E vamos falar desse tal vilão, que não é tão vilão assim, porque para situações de emergência, para situações estressantes, o nosso cortisol é muito importante. Ele tem um fator muito importante dentro da nossa vida. Porém, ele em demasia, né, como a gente acaba trazendo ele em demasia para a nossa vida, porque a gente trabalha demais, descansa de menos, faz menos coisas prazerosas na vida, acaba não dormindo bem, né, nosso trabalho gera em nós uma atitude que gera muito estresse, que a gente tem que ficar em alerta, então por isso a gente acaba derramando, a gente trabalha muito, né, deixa muito cortisol ativo no nosso corpo e isso pode atrapalhar o nosso emagrecimento, tá? Então essa atitude que a moça está tendo aqui com a foto, de olhar para a balança e ficar com raiva de que a balança não corresponde aos seus esforços, tá? Isso, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. É por esse motivo que nós aqui do suporte ajudamos vocês a entender que o relacionamento de vocês com a balança, tá? Deve ser controlado, vocês devem ter um olhar diferente aí para esse momento, para que vocês vejam aquilo que vocês estão ganhando na vida, né? Ganhando qualidade de vida, saúde, diminuição das medidas, né? Pessoas que acabam tendo diabetes, diminuindo o número aí da diabetes. Então, tem muita coisa envolvida, né? De ganhos para deixar somente a balança, né? Mostrar que o nosso emagrecimento, que a nossa vida saudável não está acontecendo, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre esse hormônio, tá? O hormônio do estresse, que é o nosso cortisol, tá? O cortisol em excesso, ele aumenta o nosso nível de estresse, e isso acaba deixando a gente com a nossa qualidade do sono muito, né, inferior ao que a gente precisa. A gente acaba não tendo sono na quantidade e na qualidade que a gente precisa, provocando talvez insônia, diminuindo aí o nosso estímulo dos hormônios que produzem aí qualidade de vida, serotonina, né? A gente acaba diminuindo a sensação de prazer na nossa vida. Então, quando ele está muito ativo, a gente acaba diminuindo isso. Com isso, também diminui o ganho da massa magra, que é o que a gente quer muito aqui no emagrecimento. A gente quer fazer essa troca, né? Diminuição da massa gorda, aumento da massa magra. E quando o cortisol está alto, a gente não consegue trabalhar isso. Por esse motivo, a gente tem que trabalhar bem, né, a nossa mente para entender como é que funciona tudo isso, para que a gente consiga contribuir para o nosso corpo, dar o resultado que a gente quer. Porque, ó, se a gente deixa ele muito alto, o que acontece aí, ó, Cassetinha? Metabolismo muito lento. A gente tem uma dificuldade de emagrecer e, consequentemente, uma facilidade de engordar, que é o que a gente não quer dentro do nosso processo de emagrecimento, né? Além disso, o cortisol em excesso, ele traz aí, ó, perdas de memória, de atenção, a dificuldade de absorção do açúcar no sangue. A gente tem aí, ó, a pressão sanguínea aumentada,
a gente tem a sensibilidade ou o processo de pânico aumentado no corpo, né? A gente tem um excesso de medo, a gente tem um excesso a vida acaba não sentindo tanto prazer nas coisas. Olha lá, ó, a serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio de deixar a gente aí numa tranquilidade, não acontece, ele diminui essa capacidade, né, desse hormônio aí, e além do que ele diminui, tá, o nosso sistema imunológico, deixando a gente suscetível aí a doenças, tá? Então, percebam que todo esse processo vai gerar em nós algo que a gente não quer, né, ou o contrário da saúde, tá bom? Então, aqui eu quero falar um pouquinho agora a respeito de um outro hormônio que também, gente, favorece de um momento a queima de gordura também, como também favorece aí a lipogênese ou a entrada da gordura nas nossas células, tá bom? Então, aqui eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre o que é lipólise e o que é lipogênese. A lipólise é o que a gente procura no emagrecimento, um gasto calórico. Então, tudo que a gente fala que vai gastar energia, vai queimar energia, a gente quer trabalhar com a lipólise. E tudo aquilo que a gente fala que a gente não quer fazer, quer guardar energia, quer guardar gordura, a gente fala de lipogênese. E quem que é o hormônio mais importante nesse processo? É o hormônio da insulina, tá bom? A insulina, ela precisa estar equilibrada no nosso corpo, que é o que a gente está procurando fazer aqui com vocês na vida saudável, ok? A insulina, tá? Quando a gente está num processo, nosso corpo está em processo de equilíbrio, ela trabalha para o nosso corpo, ela trabalha para produzir energia, ela é importante para nós, tá? Então, quando o nosso corpo ele ingere algo, né, como o açúcar que se transforma em glicose no nosso sangue, ele vai entrar dentro da célula, vai transformar em glicose. E essa glicose vai transformar em energia, tá? A célula vai usar esse açúcar como energia para a gente. Percebe aqui no cantinho da nossa célula, tem alguns receptores, tá vendo? Ó, receptor de insulina, tá? Grava isso, que isso é muito importante, que eu vou explicar para vocês aí sobre a guarda lipogênese, a guarda de gordura, tá bom? Acontece que quando a gente também não come o açúcar em quantidade apropriada, equilibrada, a nossa célula também não gosta. Por quê? Porque ele não tem a produção, ele começa a não querer guardar energia, entendeu? Então a gente começa a entrar em efeito platô, ou não acontece emagrecimento, e o nosso corpo também entra em sofrimento, tá? Então a gente precisa ter essa insulina em equilíbrio, tá? Para que ela consiga entrar dentro da nossa célula e fabricar, então, essa energia suficiente para o nosso corpo trabalhar. Mas aí, isso acontece com algumas pessoas. A maioria delas, e no processo de emagrecimento, a gente vai trabalhar aí para evitar a guarda de gordura, a lipogênese, certo? Então, esse receptor aí de insulina, ó, que a gente está vendo, que a gente chama de chave fechadura, o nosso corpo ele só trabalha dessa forma. Ele precisa de uma chave para abrir a célula, tá? A fechadura da célula, para que esses triglicérides, ácidos graxos, entrem dentro da nossa célula para formar, então, todo o processo aí da gordura, ok? Quanto a gente antes de entrar numa fitness, antes de produzir um emagrecimento sustentável real, a gente tinha no nosso padrão de vida uma inserção de açúcares muito forte na nossa alimentação. E isso causou, então, nosso aumento de peso, tá bom? Então, a gente acabou criando um padrão de insulina no nosso corpo, tá? Já volto no anterior aí. Então, eu coloquei aqui uma escala de 1 a 10 para vocês entenderem, tá bom? Então, suponhamos que eu, Eva, gosto muito de comer doce, E o meu corpo, como ele não gosta muito de guardar energia, ele acaba criando padrões, certo? Então, vamos supor que eu, como formiga, no meu padrão, eu tenho 10 na minha guarda de gordura, né? No meu padrão de insulina, eu tenho 10. Então, tudo aquilo que eu vou comer, né? Lembra lá da chavinha fechadura? Tudo aquilo que eu vou comer, o meu corpo vai pegar, a minha insulina vai abrir, tá? Eu chamo as comportas das minhas células de gordura, e ele vai penetrar, ele vai entrar dentro da minha célula
tá? Para produzir mais energia, ok? Então, quando o meu padrão de insulina é 10, eu preciso diminuir a quantidade de açúcar, a quantidade de comida, a quantidade de energia que eu estou produzindo no meu corpo, porque eu não estou gastando aquilo, certo? E eu já tenho isso estocado bastante dentro das minhas células de gordura. Quando vocês vêm fazer a bioimpedância aqui, a gente acaba falando, olha, tá com um índice de gordura muito alto, né? Por quê? Porque o corpo está estocando. Para que ocorra um emagrecimento sustentável real, a gente precisa deixar esse balanço energético negativo. Aí vem, gente, a todo o acompanhamento que a nossa Nutri faz com vocês, mostrando que o prato ele precisa ter um balanço energético para que vocês possam colocar dentro do corpo de vocês somente aquilo que o seu corpo precisa, para que nossas células de gordura liberem, então, esse ácido graxo de cerol, transformando isso em energia, para que a gente possa usar esse estoque que está acumulado no nosso corpo, ok? Bom, Eva, o que isso tem a ver agora com essa figura que você colocou? E o que isso tem a ver com o dia da balança? Ok, vamos lá. Quando a gente entra dentro do Affinity, a gente coloca, vocês podem ver aí na figurinha, eu coloquei no 5 ali, ó, o balanço energético negativo, que a gente precisa dar uma setinha para baixo, né? Que a gente consiga colocar um equilíbrio entre 3 e 4 para deixar esse balanço energético do corpo negativo. Com isso, a gente consegue trazer um emagrecimento rápido, eficiente, tranquilo, sem danos à saúde, ok? Para que vocês consigam atingir a meta de peso de vocês no tempo que vocês determinaram, ok? Então, vamos lembrar que eu sou uma formiga e que eu gosto muito de comer doce. Então, meu padrão de energia, meu padrão de insulina está no 10, porque o meu corpo guardou isso daí. Então, quando eu vou, como uma balinha, como um docinho, como qualquer coisa fora do meu planejamento, certo? A hora que minha célula abre na chave fechadura para a entrada desses triglicéridos que estão ali por fora, ele vai abrir, gente, não é no 5, não é no 6, não é no 7, ele vai direto para o 10. Então, por isso que quando vocês dizem que, nossa, mas eu só comi isso, né? O nosso corpo ele vai falar assim, tá bom, mas é porque eu já tenho um padrão, né? Eu já abri e aí a insulina, ela é a chavinha que abre a porta da célula e abre e guarda tudo aquilo que a gente trabalhou a semana inteira para liberar de dentro da célula de gordura. Vocês conseguem entender, ó, o que eu estou falando? Então, estou colocando aqui o slide para cima para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, né? Então, na realidade, nós somos uns seres únicos. O nosso corpo não gosta de gastar energia. Então, ele cria um padrão. Ele sempre quer padrão. Por isso que a gente está criando um hábito dentro do Affinity, tá? Por isso que a gente repete comportamentos para que a gente crie hábitos, porque o nosso corpo gosta, nossa mente gosta de criar esse tipo de hábito, né? E isso faz com que a gente trabalhe e leve para a vida esse tipo de vida saudável, né? Um corpo magro, uma vida, um corpo com mais movimento, mais ativo. Então, essa figurinha que eu criei aqui é para vocês entenderem que quando acontecer um ganho, um aumento de peso, né, nos dias da balança, quando vocês precisam olhar lá no diário de vocês para ver, quando vocês escrevem ali o que vocês comeram, não houve, então, essa mudança do balanço energético negativo para o positivo, tá? Então, quando acontece essa mudança, o seu corpo vai pegar e vai guardar tudo o que você comeu, tá? Inclusive aquilo que você estava dispensando quando o seu balanço energético estava negativo. Então, a sua célula estava despachando várias gordurinhas ali para o seu sangue para virar energia, aí você vai lá, come um docinho, abre o seu padrão aí, vai para o 10 de novo, abre a insulina, guarda tudo, certo? Então, por esse motivo é importante, muito importante, o planejamento dentro do projeto do Affinity. O planejamento é o que salva vocês de todo esse estresse, essa ansiedade que vai causando aí por conta da balança, tá bom? Aqui, ó, voltando a falar um pouquinho do cortisol,
que o estresse alto, ele produz aí, ó, um cortisol mais alto, né? Ele aumenta, abaixa a nossa leptina baixa, ela causa mais sensação de fome, tá? Aí olha a setinha de baixo lá, aí a fome sobe, a nossa gordura sobe e o nosso peso sobe, tá bom? Então, por isso que é importante a gente controlar o nosso cortisol, fazendo atividades prazerosas, fazendo algo que a gente goste, né? Leitura e tal. E aí, por último, eu coloquei aqui para vocês alguns gráficos. Eu gostaria de explicar os gráficos que eu estou mandando para vocês no nosso acompanhamento, ok? Olha lá, ó, esse gráfico, vocês percebem que eles estão tudo para baixo? Né? Ó, tá tudo para baixo o gráfico. É um gráfico onde eu percebo, né? A gente percebe aqui do suporte que é um emagrecimento contínuo aí, ó, tá vendo? Tá tudo para baixo. Então, o balanço energético dessa pessoa tá negativo e o emagrecimento dela tá acontecendo naturalmente, ok? Então, ela tá trabalhando bem isso que eu acabei de explicar para vocês. Aí, aqui, ó, eu vou mostrar um outro gráfico que vocês percebem que há uma baixa, depois um aumento, depois uma baixa de novo, aí depois dá uma subidinha, vai, sobe de novo e aí estabiliza, né? Então, isso que mostra aqui, que os dois gráficos, esse segundo gráfico mostra que a pessoa está num processo de emagrecimento, mas ela está tipo numa montanha russa, entendeu? Ela está emagrecendo, mas depois ela vai lá e ganha um pouquinho de peso, aí desce de novo, aí sobe o peso de novo, né? Aí, ó, ela passa aqui onde está ponto 9, ela passa de um balanço energético negativo para um balanço energético positivo, onde o corpo dela começa a absorver e guardar tudo que ela come, né? Porque o padrão insulínico dela estava lá em cima, então ele pega e abre tudo, e tudo que ela come começa a guardar, tá? Então, espero que essa aula de hoje ajude vocês a entender, tá? Como é importante a gente manter o balanço energético negativo, fazendo o planejamento direitinho, né? E aqui, né, como que a gente pode trabalhar, tá, o nosso cortisol e evitar que ele seja um vilão no nosso processo de emagrecimento e que ele venha aí a manter os seus níveis normais, né, para aquilo que ele realmente é, né? Um hormônio que nos ajuda quando a gente estiver precisando aí de uma carga extra de estresse, como, por exemplo, fugir de um prédio em chamas, correr de um cachorro bravo, correr de um leão, fugir, tá? Numa quantidade aí exacerbada para que a gente consiga ter energia, né? Para que a gente se salve de situações estressantes, tá? Agora, se a gente fica o tempo inteiro jogando esse hormônio no nosso corpo aí, por conta da nossa qualidade de vida, sem sono adequado, sem prazer, sem alguma atividade física que melhore aí a nossa vida, ele vai estar sempre presente e aí atrapalhando aí a nossa rotina de vida, nossa qualidade de sono e também, consequentemente, a nossa qualidade de vida. Qualquer dúvida, me chame ou chame a Nutri Bianca, que ela tem aí algumas coisinhas para acrescentar para a gente depois. Até mais, pessoal!